Hello, minha gente, olha quem apareceu aqui mais uma vez para falar com vocês, para conversar com vocês. Na verdade, eu não tenho pauta para esse vídeo, eu não tenho planejamento, eu não tenho nada. Eu tava sentada, daí eu pensei, e se eu gravar? Na verdade, eu pensei isso com base a um pensamento que eu tive ontem na hora do meu banho. Que eu tava tomando banho, daí eu tava pensando assim. Na verdade, me perdoe. Na verdade, eu parei pra pensar, tipo, o que eu tava pensando mesmo, que eu não me lembro agora. Mas enfim, eu tava pensando na hipocrisia da sociedade. E eu queria conversar com vocês em relação a isso, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que é que eu acho e o que é que eu penso e qual que é a minha opinião em relação a isso, ou como que eu me sinto em relação a isso. Na diferença entre a criação de um homem e a criação de uma mulher. Por exemplo, a menina, ela é ensinada desde a infância que o caminho dela, da vida dela, o resumo da vida dela inteiro é ser mãe. Ela pode sim ser uma médica, ela pode sim ser uma advogada, ela pode ser uma lojista, ela pode ser uma grande influência na parte da moda, ela pode ser o que ela quiser. Mas, além disso, ela tem que ser mãe, porque ela foi criada para isso. Ah, Mayra, por que tu pensou nisso? Por que tu acha isso? Por que tu diz isso? Eu tava vendo uma história de uma menina falando que o diretor do colégio dela falou: eu vou chamar o teu pai para falar sobre o teu comportamento. E ela ficou super emocionada, porque ela ia conhecer o pai dela, já que o diretor ia chamar o pai dela, então finalmente ela ia conhecer quem que é o pai dela. E porque quando ela nasceu, ele foi embora, enfim, o que acontece na maioria das famílias do mundo, eu ia dizer brasileiro, mas é do mundo. Aí eu fiquei pensando nisso, caraca, a mulher desde criança, ela tem esse ensinamento de que ela é mãe. Ela é mãe. Desde criança ela é mãe. E por que tu diz isso? Porque indiretamente as próprias mães passam isso. A menina pequenininha, a mãe faz o quê? Pega uma boneca, toma, essa é a tua filha. Já começou aí. Aí a criança tá carregando tudo errado, a criança tá carregando tudo errado. A boneca, daí deixa cair, aí bate, aí risca, daí o que falam pra ela? Nossa, é assim que tu segura a tua filha? Nossa, é assim que tu vai cuidar da tua filha? Meu Deus, cuidado. Olha, ela tá chorando, o neném tá chorando. É isso que falam pra uma garota carregando uma boneca. Porque já colocam na cabeça dela que essa é a filha dela e que a forma como ela cuida dessa boneca é a forma como ela vai cuidar dos filhos dela, é como que ela vai manter e enfim. Aí a menina cresce um pouquinho já e ela tem um irmão ou uma irmã, enfim. Aí o segundo passo é toma conta do teu irmão ou toma conta da tua irmã, enfim. E já dá uma responsabilidade que já ensina ela a ter um instinto maternal, que é tomar conta do irmão, tomar conta da irmã, que é reparar no colégio, que é não deixar ninguém brigar com o irmão, que é sempre proteger, é que sempre, nossa, você é responsável pelo seu irmão, você é responsável pela sua irmã. Então esse é o segundo passo que a sociedade coloca na menina, que a sociedade ensina ela a ter responsabilidade sobre outra pessoa e a ser responsável e a ser mãe, como que eles ensinam a criança a ser mãe. Aí depois ela cresce mais um pouquinho. Aí qual que é o terceiro passo, minha gente? É cuidar do irmão ou da irmã, que é cuidar da casa. Aí você fica assim, aí tem que ir pro colégio, daí volta pro colégio, aí se não for fazer um curso ou se não for para um trabalho, já tem que
voltar para casa, para limpar a casa, para ajudar a fazer a janta, para deixar tudo limpo, senão o pai, se tem o pai, quando chega já briga porque a casa tá suja, ou então a mãe chega do trabalho e pergunta: nossa, por que tu não fez isso? Por que tu não limpou isso aqui? Por que tu não fez a janta? Por que tu não... Meu Deus, sabe? E já é uma nova cobrança nessa nova fase dessa menina, que desde criança tem a cultura do instinto maternal. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo que não tem... Sabe? Eu fico... Por que eu falo isso? Porque eu vivi isso. É por isso que eu tô falando isso, porque eu vivi isso. Desde criança, tendo aquela cultura de que, você vai ser mãe, você tem que ser mãe, você tem que aprender a como ser uma boa mãe, você tem que aprender a como cuidar de uma casa, você tem que aprender a como cuidar de crianças, você tem que aprender a como cuidar de um homem, porque tu vai cuidar do teu marido, porque... E vários porquês, e vários ensinamentos, e várias coisas que ninguém chegou e perguntou: você quer isso pra você? Porque não tem essa preocupação. Não tem a preocupação de perguntar se é isso que a pessoa quer pra vida dela. Não, não, você tem que aprender. Se você quer ou não quer no seu futuro, não sabemos, mas eu tenho que te preparar para isso porque é pré-determinado que esse seja o teu futuro. Aí a menina vai, tá cuidando do irmão, ou da irmã, ou dos dois, se for três, se for quatro, porque a mãe tem que trabalhar para ajudar na renda, porque só a renda de uma pessoa, só a renda do pai não é suficiente, ou às vezes nem tem o pai, então a mãe tem que trabalhar para suprir as necessidades das crianças. Porque essa é a vida dos pais brasileiros, da mãe brasileira. Aí tá, então, como ela tem que trabalhar, quem é responsável pela casa é a menina. A menina que vai ser cobrada pela higiene da casa, pela higiene dos irmãos, pelo ensinamento que passa para os irmãos, tudo a menina ela é cobrada em relação a isso. Aí ela cresce mais um pouquinho, porque até então ela é cobrada pelo irmão e pela casa. Só que ela cresce mais um pouco, então ela passa a ser cobrada pelo irmão, pela casa e pelos cuidados do pai. Sim, a menina brasileira tem que aprender a cuidar do pai, porque o pai não tem capacidade nenhuma de se cuidar sozinho. Não sei se vocês sabiam dessa, mas é um fato. É um fato. O pai não tem. A mãe tá trabalhando, aí então a menina tem que chegar, tem que pegar os irmãos no colégio, daí tem que dar o que comer pros irmãos, daí tem que limpar a casa. Se tiver roupa para lavar, tem que lavar roupa. Aí tem que começar a preparar a janta, porque quando o pai chega do trabalho, ele já quer a janta pronta. Aí tem que servir o pai, porque o pai tá sentado. Ele não pode ir no fogão se servir, não pode. Aí então tem que servir o pai, porque essa é a função da mãe, mas a mãe acabou de chegar e tá indo tomar banho. Então a menina tem que já deixar tudo pronto. Aí a mãe sai e janta, e todo mundo janta ali, pá, feliz, e uau, a menina deu conta. Então isso acaba sendo a nova responsabilidade dela. O pai acaba sendo uma nova responsabilidade dela. Isso eu falo para as famílias que têm o pai, tá? As que não têm, as meninas nem chegam nessa fase de cuidar do pai, ou às vezes tem que cuidar do namorado da mãe, ou um amigado, ou até mesmo do seu próprio namorado, porque ela já tá se envolvendo com pessoas, então ela acaba pegando aquilo pra... mas essa quarta fase, terceira ou quarta fase, eu não lembro mais, mas essa nova fase, tecnicamente não é mais que empurram pra ela, mas e sim ela pega pra si. Porque ela se sente mal de ver a mãe chegar cansada e ter que fazer tudo, então ela vai lá e faz. Então essa última fase, ela pega pra ela. Mas empurraram sem ela perceber. Vocês conseguem entender? É como se todo mundo dissesse, é como se ela sentisse que todo mundo fala que é obrigação dela fazer isso. Então ela vai lá e já pega. Aí
depois dessa fase tem o grande finale, que ela casa ou se junta com alguém, vai morar com alguém, tem seus filhos e começa tudo de novo, mas com a própria família dela. Aí começa tudo de novo, aí tem a menina, aí tem a filha dela, aí ela começa a passar tudo que passaram pra ela, pra filha, e assim fica um ciclo sem fim. Por que não é passado assim por menino? Era isso que eu tava pensando, por que não é passado assim pros meninos? Por que não é passado pros garotos que eles têm a responsabilidade de um pai? Por que não é ensinado desde criança que sim, tem a responsabilidade de um pai, tem a responsabilidade de ser um parceiro bom? Por quê? Por que pra eles é passado que existe a porta de saída? Que existe um caminho de fuga? Que é o quê? É ir comprar um cigarro e nunca mais voltar. É ir fazer qualquer coisa e nunca mais voltar. Por que existe essa possibilidade? Por que é ensinado essa possibilidade para eles desde criança? Não faz sentido. Não faz sentido. Me perdoem, mas para mim não faz sentido. Eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender porque para uma mulher é ensinado que esse é um caminho sem volta, que agora essa é a vida dela, que sempre vai ser assim a vida dela. E pro cara é. Sabe? Eu fico. Nossa, eu fico muito furiosa em relação a isso. Porque não é algo que eu vejo de longe, não é algo que eu vejo de fora da vida. Tipo, eu tô fora da vida das pessoas, eu tô vendo isso. Não é algo que eu vi na minha vida, é algo que eu vi na minha família, é algo que eu vejo na minha família ainda. E eu fico muito chateada com isso. Nossa, eu fico furiosa. O meu pai não debate em relação a isso comigo porque é um tema que me deixa super furiosa. Que é como a forma que as pessoas são ensinadas a sua vida inteira. E eu não falo de colégio, não falo de português, matemática, não, eu falo de vida, de escolhas e de possibilidades. A diferença que é ensinado sobre possibilidades, é essa diferença que me agonia muito e que me deixa muito furiosa. E ontem, antes de eu tomar banho, eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiquei... Gente! Ah! Aí eu quis gravar, tipo, pra gente debater, pra gente conversar, porque eu acho que todas as opiniões sim são válidas, que, ai, Mayra, eu penso diferente, ai, eu não acho que é assim, ou ai, eu concordo, mas acho que é muito mais profundo que isso, ah, porque a minha realidade foi assim. Eu acho que é muito legal a gente debater em relação a isso. E por isso que eu decidi trazer aqui, por isso que eu decidi gravar aqui, por isso que eu decidi falar com vocês sobre isso, pra... Vai que tem alguém também que fique super chateada em relação a esse tema, como eu fico, ou tem gente que tem super ideias de transformação e de mudanças em relação a isso. E eu acho que é muito legal ter essa via de mão dupla com vocês, sabe? É isso. Eu sinceramente espero que vocês consigam entender o que eu quis falar. Eu espero que eu consiga ter sido clara em relação a isso. Porque sim, é algo que me deixa muito chateada e é algo que eu acho muito injusto. E é algo que eu vivi. Falo que eu vivi porque hoje eu moro só, tecnicamente, né? Eu divido com uma colega, mas eu passei por todas essas fases. E depois de um tempo eu comecei a parar e analisar e perceber como que a minha vida foi baseada ou foi ensinada. E vai que vocês também passaram por isso, vai que não é só um problema, porque eu acho que é um problema do Brasil inteiro, na verdade eu acho que é um problema do mundo inteiro. Mas vai que vocês não passaram por isso e querem me contar a experiência de vocês, por isso que eu quis trazer aqui. Tá? Nossa, eu falei tão rápido que nem parece que eu sou gaga. Mas enfim, se inscreve no canal, esqueci de dizer. Se inscreve no canal.
Ativa o sininho, curte o vídeo, comenta se quiserem contar algo sobre vocês. É isso, um beijo e tchau. Até o próximo vídeo.